Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Evangelho no Jefa. Quero agradecer imensamente a todos vocês que já nos acompanharam, nos 2 primeiros programas. Hoje é o nosso 3º programa. Para quem está nos acompanhando no momento em que o programa está indo ao ar, sejam todos bem-vindos, que recebam as bênçãos de Deus e de Jesus. Quem for assistir depois num outro momento, não tem problema. Esses programas ficarão gravados no nosso canal no YouTube, para que todos possam fazer em algum momento o Evangelho em suas casas, em algum momento o Evangelho no lar, junto dos seus animais ou junto das suas famílias. Já era um pedido antigo, de algumas pessoas aqui com a gente, e a gente está atendendo esse pedido aqui e auxiliando, fazendo aí a nossa parte e auxiliando a todos que ainda não conseguiram implantar o Evangelho no lar, então que a gente possa ajudar a cada um de vocês de alguma forma, fazendo o Evangelho junto com a gente agora, o Evangelho no Jefa. Vamos fazer então a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus por mais esta oportunidade, que possamos receber as bênçãos do nosso Pai Criador, do nosso Divino Mestre Jesus, que cada lar, que cada irmão que esteja nos acompanhando nesse momento possa receber esse auxílio e esse amparo divino. Que Jesus se faça presente em nossas vidas, em nossos corações, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, que cada um seja amparado e auxiliado nas suas necessidades, em seus lares, em suas vidas. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho, hoje nós vamos seguir com o capítulo 1 e agora o item 5, que é sobre o Espiritismo. A gente já falou sobre Moisés, já falou sobre Jesus e agora sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas ao contrário, como uma das formas vivas e ininterruptamente atuantes da natureza, como a fonte de uma inumerável quantidade de fenômenos incompreendidos até agora, e por essa mesma razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Foi a isto que Jesus se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele, Cristo, disse permaneceram incompreendidas ou falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, pois é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra e para uma incontável multidão de intermediários. É de alguma forma um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para dar a conhecer a este mundo o destino que os aguarda. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, o Espiritismo enuncia também não ter vindo contrariar os ensinamentos do Cristo, mas desenvolvê-los, completar e explicar em termos claros para todos o que somente foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Então, o Espiritismo é obra do Cristo, que o preside, assim como havia anunciado. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na Terra. Nós costumamos dizer que o Espiritismo é a terceira revelação. Por isso, Kardec colocou nessa ordem, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando Moisés como a primeira revelação, trazendo os 10 mandamentos. Jesus, a segunda revelação, trazendo os ensinamentos aos homens do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próprio Jesus havia dito que ele enviaria para nós o seu Consolador. E nós entendemos que o Espiritismo seja esse Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação. Porque o Espiritismo não vem trazer nada de diferente do que Jesus já trouxe, mas vem nos trazer explicações lógicas, à luz da razão,
de tudo aquilo e uma forma, digamos, mais prática, ou talvez menos difícil, né, de como praticar as leis de Jesus. Então, quando a gente fala, né, que o Espiritismo vem nos trazer o Consolador prometido, que o Espiritismo é a doutrina consoladora, né, como carinhosamente nós chamamos, é nesse sentido, de nos trazer o conforto necessário para as nossas aflições, para as nossas angústias, trazer pelo menos um pouquinho de entendimento sobre tantas coisas que ocorrem em nossas vidas e que muitas vezes, materialmente falando, nós não encontramos explicações. As injustiças que nós vemos acontecer ao nosso redor, as injustiças, entre aspas, que ocorrem nas nossas vidas e que muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus, muitas vezes nós não entendemos o porquê de passar por certas situações, o Espiritismo vem pelo menos nos trazer algumas explicações, pelo menos vem nos trazer a consolação que nós precisamos, o entendimento necessário para enfrentarmos os desafios, porque o Espiritismo não vem, eu sempre brinco, que uma casa espírita ou o Espiritismo não vai tirar os problemas das nossas vidas. Não será como num passe de mágica, que ao ir a um centro espírita, assistir uma palestra, receber o passe, e os problemas serão resolvidos. Não. Nós vamos ter forças, coragem, fé, para enfrentar os problemas dos quais nós mesmos criamos em algum momento da nossa trajetória, seja nesta vida atual, seja numa vida anterior. Em algum momento, nós criamos esses desafios para as nossas vidas, porque Deus, sendo Pai de infinita bondade e justiça, não quer que nenhum de seus filhos sofra. Sendo assim, sendo Deus, nosso Pai Criador, de infinita bondade e justiça, seria inconcebível pensarmos que sofremos à toa, por um capricho de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes nós não conseguimos entender, num primeiro momento, o porquê do nosso sofrimento. Mas o Espiritismo vem, pelo menos, nos trazer respostas. Acho que esse é o grande mérito do Espiritismo, nos trazer respostas. Que, repito, talvez num primeiro momento a gente não consiga entender, não consiga aceitar. Mas quando a gente para, reflete, a gente consegue refletir, a gente tem um mínimo de discernimento, a gente vai ver que, puxa vida, se alguma coisa não tão boa aconteceu, foi para o meu crescimento espiritual, para o meu amadurecimento enquanto ser encarnado, enquanto criatura de Deus. Então, que a gente abrace o Espiritismo não como uma simples, entre aspas, religião, não como sendo o Espiritismo apenas a única verdade existente, mas como sendo um dos caminhos que nos facilita o entendimento das leis de Deus. É assim que nós entendemos, é assim que nós espíritas enxergamos a vida sob o olhar espírita. E aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, aqueles que entendem que o Espiritismo é um dos caminhos, e se for o caminho talvez mais adequado para cada um, que cada um abrace essa causa e que realmente consiga colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos deixou. Porque o Espiritismo também é uma religião cristã. O Espiritismo também tem como Jesus o seu divino mestre e salvador, como tantas outras religiões por aí. Essa era a nossa mensagem do nosso programa de hoje. Que todos estejam em paz, em tranquilidade em seus lares. E mais uma vez aqui, o nosso carinho e as nossas vibrações de amor e de luz a todo o povo gaúcho, para que recebam o conforto necessário para esse momento que vem atravessando, para essa situação tão difícil, esse desafio tão difícil do qual eles estão enfrentando nesse momento. E agora a gente vai para as vibrações pelos animaizinhos, quem tiver algum animalzinho doente em casa, ou mesmo quem conhece algum animalzinho que esteja doente, e mesmo que não conheça ninguém, junte-se a nós nesse momento para fazermos essas vibrações em prol de todos os animais necessitados que de alguma forma foram encaminhados aqui os pedidos para o nosso centro espírita. Então vamos às vibrações pelos animais nesse momento. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza.
pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam em mais este programa. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez fazendo o Evangelho no Jefa e lembrando que todos os nossos vídeos estão lá no nosso canal no YouTube. Grande abraço pessoal, fiquem com Deus, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Até a próxima.